Oi, tudo bem? Eu sou a professora de matemática, Tiele, da EJA, módulo 1. Nós vamos estar trabalhando aí operações com números inteiros, potenciação e radiciação. Vamos lá para a tela comigo. Resolvendo o problema. A situação que eu tenho é essa daqui, ó. João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante tem 5 caixas, com 5 carrinhos em cada uma. E dentro de cada carrinho tem 5 bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem? Como é que eu vou fazer essa operação? Para solucionar esse problema, precisamos utilizar conhecimentos de potenciação. Vamos lá. O que é a potência? A operação de potenciação com expoente natural pode ser interpretada como uma multiplicação com fatores iguais. Então, seja um número real A e um número natural N, tal que N, diferente de zero, a potência A elevado a N é uma multiplicação de A por si mesmo N vezes. Olha aqui, o A é a minha base. O N, que é o número que está em cima do A, é o expoente. Então, esse expoente que vai dizer quantas vezes o A vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, no caso ali, N vezes. Vamos ver numericamente como é que vai ficar esse exemplo? 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo. O 5 é a minha base. O 3 é o meu expoente. E aí, eu estou dizendo para vocês que a minha base, que é o número 5, vai se repetir 3 vezes. Então, vou fazer 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Outro exemplo aqui, ó, 20 ao quadrado, ou 20 elevado a 2. 20 é a minha base, 2 é o expoente. O 2 está dizendo quantas vezes eu vou repetir o 20. Quantas vezes? 2 vezes. Então, 20 vezes 20, 400. Agora, vamos trabalhar com os números inteiros, tá? No conjunto dos números inteiros, a regra é a mesma. Multiplicar fatores iguais. A diferença está no sinal de potência. Por exemplo, menos 2 elevado a 3. Nesse caso aqui, observa que eu coloquei entre parênteses. Eu coloquei justamente para dizer para vocês que o sinal está incluído na base, tá? Menos 2 é a minha base. E quantas vezes eu vou repetir ela? Olha lá o expoente dizendo 3 vezes. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, vamos lá para aquela regra do sinal. Menos com menos é igual. Então, positivo. Positivo com negativo, negativo. Então, meu resultado vai ficar negativo. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, o resultado de menos 2 ao cubo é menos 8. Outro exemplo aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. Quem é a minha base aí? Menos 3, certo? Quantas vezes eu vou repetir o menos 3? 2, porque é o 2 que está dizendo ali em cima, que eu vou repetir ele 2 vezes. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3. Vamos analisar o sinal primeiro. Sinais iguais, positivo. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado de menos 3 ao quadrado é mais 9. Outro exemplo aqui, ó. Menos 3 elevado a 4, que é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Muitas vezes, esse 4 também vai aparecer um circunflexo nele aí, tá? O que quer dizer esse circunflexo? Quer dizer que ele é elevado, porque tem programas que a gente não consegue colocar o expoente da forma que tá aí. Então, como é que eu coloco? Eu coloco menos 3, o circunflexo e o 4 do lado, tá bom? Mas vai significar igualzinho tá aí, do mesmo jeito. Agora, vamos analisar o sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Então, no final de tudo, o resultado do sinal vai ser positivo. Agora, vamos multiplicar o número. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Tá bom? Quando a base é negativa, a potência de um número elevado a um expoente par, que é o meu segundo e terceiro exemplo, é um número positivo. Observa que ambos ficaram positivo o sinal, tá?
E a potência de número elevado a expoente ímpar, que é o meu primeiro exemplo ali, o número vai ser negativo. Observa ali que o resultado ficou menos 8, tá? Então, essa regrinha é muito fácil para a gente não ficar que nem eu fiquei com vocês. Menos com menos, mais com menos, menos. Não preciso disso. É só olhar o expoente. Então, no primeiro exemplo ali, expoente par. Então, expoente ímpar, desculpa. Expoente negativo. No segundo exemplo, expoente par, positivo. No terceiro exemplo, par, positivo. Tá bom? Agora aqui, ó. Quando não temos o parênteses na base, não calculamos a potência do sinal, somente o número da base. Olha aqui o exemplo. O mesmo que eu usei anteriormente, só que antes tinha o parêntese. Agora não tem. Tá vendo que o 2 é a minha base e não menos 2 igual no exemplo anterior, tá bom? Então, quem que eu vou repetir aí? Somente o 2. Pode ver que eu coloquei o menos ali fora do parênteses. Por quê? Porque ele não é base. Ele não faz parte da minha base. O único número que eu tô repetindo é o 2. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí, repete o sinal menos. Outro exemplo aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, que vai ser menos, fora do parênteses, porque ele não é base. 3 vezes 3, 9. Então, ficou menos 9. Agora, quando eu tiver o expoente 0, em qualquer número real não nulo, com expoente 0, o resultado sempre será 1. Não importa qual seja o número, o resultado vai ser 1. Então, olha aqui, ó, 23 elevado a 0, 1. Menos 47 elevado a 0, 1. Professora, mas não é menos 1? Não. Eu falei ali em cima, não importa qual seja o número, qualquer número real não nulo, o resultado é 1. 1 é positivo, tá? Potência de expoente 1. Qualquer número real com expoente 1, o resultado sempre será o próprio número. Então, ó, 65 elevado a 1, 65, porque eu vou repetir o meu 65 uma única vez. Menos 31 elevado a 1, igual menos 31, porque eu só vou repetir o meu menos 31 uma única vez. Agora, potência com expoente inteiro negativo, tá? Quando o meu expoente for negativo, o que eu vou fazer? Tá vendo a letra A ali, elevado a menos N? Então, esse A, eu vou imaginar que tem um número 1 ali embaixo. Coloquei um imaginário. Aí, o que eu vou fazer? Vou inverter. O 1 vai para cima e o A vai para baixo. Automaticamente, o expoente que estava negativo se torna positivo, tá bom? Olha o segundo exemplo ali. 3 elevado a menos 3. Meu expoente é negativo, então eu vou imaginar 1 ali. Meu imaginário está embaixo do 3. Quando eu inverto, fica 1 sobre 3, certo? Estou invertendo o numerador com o denominador. Aí, o que acontece? O 3 que estava negativo se tornou positivo. E aí, eu vou fazer o quê? Vou repetir a minha base, que é 1/3. Quantas vezes? 3. Aí fica 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Aí na multiplicação, multiplica 1 vezes 1 vezes 1, né, de fração, e 3 vezes 3 vezes 3. Nós vamos estar trabalhando isso em futuras aulas. Então, resultado final, 1 sobre 27. O que importa é você saber inverter e tornar o sinal negativo em positivo. Ali no último exemplo, eu tenho 2/5 elevado a menos 2. Para o 2 ficar positivo, inverte. Tá vendo que o 5 que estava ali embaixo foi para cima e o 2 foi para baixo? E o 2, que era o expoente, se tornou positivo. Agora, a minha base é 5/2. E quantas vezes eu vou repetir ele? 2 vezes. Então, 5/2 vezes 5/2. 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 2, 4. Agora, vamos para a radiciação. Gente, a raiz, ela é o inverso da potência, tá? O que a potência faz, a radiciação desfaz e vice-versa. Se eu tenho aqui, ó, o A é o meu radicando, tá vendo ali dentro da minha raiz? O N é o índice da minha raiz. Normalmente, quando é índice 2, o 2 não precisa aparecer, que a gente já sabe que é raiz quadrada. E o B é o resultado da minha raiz. Então, é a minha raiz de fato. E o símbolozinho a gente chama de radical. Então, observa aí que eu estou mostrando para vocês que raiz quadrada de A
ao índice n é igual a b. Por quê? Porque se eu fizer b elevado a n, vai ser a. Então, um desfaz a operação do outro. Exemplos. A raiz quadrada de 36 é igual a 6. Ou seja, raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado, que significa 6 vezes 6, é igual a 36. Então, quando eu quero calcular a raiz quadrada, ou seja, índice 2, eu penso qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 36. No caso, o 6, né? Segundo exemplo, a raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 ao cubo é igual a 125. Ou seja, eu tenho que pensar que a raiz cúbica de 125 é 5, pois se eu fizer 5 ao cubo, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Certinho? Então, vamos lá. Atenção que vocês vão ter que ter. O que é muito importante a gente prestar atenção? Não existe a raiz de índice par de um número inteiro negativo em Z, tá? Então, quando eu tiver no conjunto dos números inteiros, o número inteiro negativo, não vai existir a raiz de índice par dele. Depois eu vou mostrar em forma de número para ficar mais claro para vocês, tá? A raiz de índice ímpar de um número inteiro é a operação que resulta em um outro número inteiro, que elevado ao mesmo índice seja igual ao número A. Aqui não restringimos os nossos cálculos só aos números negativos. Então, vou mostrar para vocês que quando for par, igual está acontecendo aí, ó, raiz quadrada de menos 4 não existe. Por que que não existe? Vou testar. Se eu for fazer menos 2 ao quadrado, dá 4, porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. E 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, também é 4. Então, tanto o positivo quanto o negativo, o resultado vai ser positivo. Então, não vai existir uma raiz quadrada de número negativo. Agora, de número como esse daqui, por exemplo, ó, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Agora eu vou colocar o menos. No lugar do 8 positivo, vou colocar o menos. Então, eu tenho raiz cúbica de menos 8, que vai ser menos 2. Por quê? Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos com menos dá mais, mas mais com menos é menos. Menos 8. Então, nesse caso aqui, ó, o índice é ímpar, eu tenho solução, tá? Então, quando for par, não existe para os números inteiros negativos em Z. Agora, para os ímpares, vão existir, certo? Atividade número 1, tá? Vamos lá. O valor da expressão menos 2 à quarta potência mais menos 9 elevado a zero menos 3 ao quadrado é. Vamos resolver as três potências separadamente primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Menos 2 à quarta potência é o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembra que eu falei para vocês, quando o meu índice é par, resultado positivo. Então, já sei que vai ser mais. Aí, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, vai ficar mais 16. Outra propriedade que eu mostrei para vocês. Todo número elevado a zero, não importa se ele é positivo ou negativo, o resultado é 1. E a terceira potência é menos 3 ao quadrado. Ou seja, eu tenho que fazer o meu menos 3 duas vezes. Menos 3 vezes menos 3, que vai ficar mais 9. Aqui está o resultado das três potências que a gente calculou. Mais 16, mais 1, menos mais 9. Correto? Agora, o que eu vou fazer? Eliminar os parênteses. Então, vai ficar 16, mais com mais 1, menos com mais, menos 9. Então, quando a gente elimina os parênteses, fica assim, ó. 16 mais 1, menos 9. Agora, resolve. 16 mais 1, 17. Menos 9 igual a 8. Então, a alternativa correta é a letra A. Certo? Vamos para outro exemplo aqui.
Na atividade 2, eu fiz o seguinte: dadas as raízes abaixo, em qual delas não teremos solução? Olha aqui, as alternativas são essas. Na letra A, eu tenho que fazer ali, ó, 64 mais 36. Quando eu somo 64 com 36, fica 100. E existe a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz cúbica de menos 64. Que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que vai dar 64? Menos 4. Por quê? Menos 4 ao cubo é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que é igual a menos 64. Letra C, a pergunta é, qual delas não tem solução? Na letra C, ó, índice par. E dentro tem o número negativo. Logo, já descobrimos qual é a nossa alternativa errada, né? Certa, no caso, que é a alternativa C. E a questão 3 é para vocês resolverem essa expressão numérica aqui. Menos 5 mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 1 elevado a 5, tá? A quinta potência. Gente, foi um prazer estar com vocês. Essa questão vai estar lá na plataforma Eduque. E nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau e até mais.